tema relativo aos métodos de gestão empresarial e as suas consequências sobre as relações de trabalho, entre elas o adoecimento dos trabalhadores, já há algum tempo me despertou um profundo e particular interesse investigatório, não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também como realidade. No trajeto da minha atuação como magistrada do trabalho, porque isso foi se tornando cada vez mais visível, cada vez mais aparente e foi se revelando como práticas que eram responsáveis por uma série de consequências negativas sobre a pessoa do trabalhador. E essa realidade foi se tornando tão visível e foi exigindo, então, uma adequada compreensão das suas múltiplas consequências. Me levou, então, a estudos sobre esse tema. Em um artigo que escrevi, que denominei Gestão Empresarial, Qualidade e Excelência e o Direito do Trabalho, da produção eficiente ao trabalho decente, publicado em uma obra conjunta pela editora Juruá, eu sintetizei aquilo que foi objeto de pesquisa para dissertação de mestrado nessa área, em que eu abordei justamente os processos de organização e de execução do trabalho do ponto de vista dos mecanismos idealizados pela ciência da administração de empresas. Esses mecanismos, como a doutora Viviane já mencionou, eles surgiram como uma forma de atender a demandas empresariais e de atender às suas sérias preocupações em torno do desenvolvimento de sistemas tecnológicos ágeis, cientificamente fortes, para superar as ameaças e para garantir a sobrevivência das organizações nesse mercado globalizado e altamente competitivo. Entre esses principais mecanismos, nesse estudo que fiz, destaquei aqueles que se desenvolveram à luz dos conceitos de qualidade e de excelência. Foi interessante constatar que, nesse panorama, os estudos da administração de empresa, eles acabaram surgindo como uma verdadeira ciência e acabaram assumindo também um papel crescente na estratégia e na condução e na organização das organizações empresariais. Com estilo particular de raciocínio e de persuasão, eles passaram, sim, a conduzir a força produtiva. A gestão empresarial, então, ela se aperfeiçoou e, a partir de importantes construções próprias da cultura organizacional, como racionalidade da produção, como rentabilidade, como competitividade, eles surgiram, então, fizeram surgir mecanismos para a obtenção de maior eficiência e de maior eficácia. Em muitas empresas, inclusive, a gestão empresarial ela se tornou quase que um universo de ideias. Pela inovação constante que se propunha em termos de técnicas, em termos de tecnologias e até de sonhos e fantasias, em torno dessas propostas de modismos gerenciais que acabaram acontecendo, né? Bom, eu não poderia me aprofundar aqui exatamente sobre esse tema, né, da evolução dessas técnicas de organização gerencial, em razão do tempo até. Mas o que eu pude perceber dos estudos e da própria prática da magistratura, observando caso a caso, quando isso chegava nas ações trabalhistas, eu pude perceber que os resultados teóricos e práticos da gestão empresarial demonstravam que as empresas passaram, então, a priorizar, especialmente de 15, 20 anos para cá. É verdade que isso tem uma origem muito mais remota, mas de 15 a 20 anos para cá, surgiram gestões criativas e cada vez mais engenhosas para organizar o trabalho, como, por exemplo, como também já foi mencionado, a famosa estratégia de exibir a empresa como sendo um todo social, como sendo um espaço comum do trabalhador e do empregador, em que não há conflito, né? Aqui não pode existir conflito, né? Não há interesses antagônicos. Houve também métodos radicais, a exemplo da reengenharia, né, da administração pela qualidade total, da administração por objetivos, do downsizing. Enfim, há um extenso rol de práticas e de técnicas gerenciais, de técnicas de administração de empresas, que a doutrina
classifica metodologicamente como sendo aqueles métodos preparatórios que começam lá com o Taylorismo, os modernos que se inicia com o Fordismo, os atuais, né, em que se insere o grande grupo dos métodos tayloristas e os emergentes métodos de gestão. Não vou poder discorrer aqui sobre cada um deles, mas é muito interessante como isso evoluiu no campo da ciência da administração de empresa. Nesse panorama, também, e aqui eu também devo observar, já foi observado, mas devo ressaltar isso, é que se produziu esse discurso da valorização do potencial humano, né? É um discurso aparentemente bom, mas é preciso que ele seja assimilado como meio de emancipação das pessoas, né? Porque ele pode derivar, como de fato já vem derivando, em uma forma de legitimação de poder. Já que nesse ambiente empresarial se produz justamente a ideia do trabalhador em coletividade, o trabalhador comprometido com os objetivos e com os projetos e interesses da empresa e, portanto, que se mostrarão dispostos a lutar por ela, a fazer de tudo por ela, não importa o custo que isso seja, né, que isso signifique. Mas sem perceber, tudo isso sem perceber, né, a partir de um processo de educação, de treinamento, de disciplinamento, sem perceber que a dominação ela é cultural. O próprio termo que se passa a utilizar, capital humano, né, nesse contexto, né, vamos valorizar o nosso capital humano, né, como capital humano, né? O termo capital humano, então, ele já demonstra muito bem essa visão potencialmente econômica, essa visão mercantilizada e essa visão, por consequência, não só do trabalho, mas por consequência da pessoa, do trabalhador. Enfim, ela vai demonstrar para que lado pende a balança em todo esse contexto, né? Mas não é esse, então, como disse, o enfoque principal da minha fala, porque a abordagem que me foi proposta foi falar sobre esse espaço, né, que é o espaço onde o trabalho acontece, que na fala de Boaventura Souza Santos, por exemplo, é chamado espaço da produção, que na linguagem adotada aqui pela organização do evento, se chamou de ambiente de trabalho, né? É sobre esse espaço, então, que eu vou falar, e entre tantas outras formas possíveis de abordagem desse espaço, a perspectiva que será adotada será a perspectiva dos direitos humanos. Mas por que a perspectiva dos direitos humanos? Bom, talvez porque esse viés, direitos humanos, ele seja o que mais se aproxime do objetivo de vincular o tema do ambiente laboral a uma ética a favor da vida. Há um sério compromisso de dimensão jurídica, política e social de assegurar o bem-estar das pessoas que trabalhem. Ou talvez, esse enfoque, seja porque, sendo o ato de trabalhar um ato tipicamente humano, obviamente no sentido de desenvolver uma ação produtiva consciente e livre, né? Talvez porque nenhuma outra abordagem ela pudesse ser tão rica e tão completa como a abordagem dos direitos humanos. Essa abordagem particularmente me atrai, também porque na linha de muitos teóricos personalistas, eu também considero o ser humano o verdadeiro fim de todas as criações, obviamente respeitadas todas as condições e as variações, as derivações da natureza. Mas não faz sentido, nada faz sentido, nada se pode justificar em termos de criação, seja intelectual, seja material, se não for para beneficiar as pessoas. Seja no plano individual, seja no plano coletivo. A antropologia tem identificado no ser humano, nos seres humanos, a existência de um processo constante e inacabado que vai do Homo sapiens ao Homo faber. O Homo sapiens, o que pensa, o que se põe a refletir, o que se põe a pensar e a projetar mentalmente as suas ações, e o Homo faber, aquele que a partir do raciocínio, da projeção interna, coloca em prática as suas ações. Este é, então, o homem que pensa e, por consequência, o homem que naturalmente faz. Nesse processo contínuo,
o trabalho, então, ele espelha o ser humano. Na palestra de ontem à noite, o médico Dr. Laerte Idal, ele lançou a seguinte pergunta. Não sei se alguém se lembra dela, mas ele lançou a seguinte pergunta. O que é o trabalho das pessoas? Que significado tem o trabalho das pessoas? O que é o trabalho? Naturalmente que haveria muitas respostas aqui a serem dadas, a depender da perspectiva que se possa adotar. Hannah Arendt, quando tratou da condição humana, ela fez notar que a vida ativa, ela designa 3 atividades humanas fundamentais. O labor, ou seja, aquele processo interno silencioso que faz com que o nosso corpo que recebe a vida se mantenha vivo, né? É o nosso processo de circulação sanguínea, de batimento cardíaco, de digestão, tudo que funciona silenciosamente, que nos mantém vivo, que nós não percebemos, esse é o labor. Mas que há também uma outra condição, que é algo de projeção externa do ser humano, mas necessariamente vinculada à vida humana, que é o trabalho, né? E a ação, que é a necessidade da vida coletiva, a necessidade do reconhecimento do outro, do compartilhar com o outro. Cada uma dessas ações, de acordo com Hannah Arendt, a cada uma delas corresponde uma das condições básicas mediante as quais a vida foi dada ao homem na Terra. Então, o trabalho, nessa classificação filosófica, aparece como atividade que produz coisas e, em suas fronteiras, habita a vida individual, ou seja, é uma das condições de existência humana. Há que se reconhecer que o trabalho é algo tão fundamental, que precisa ser assegurado, que precisa ser garantido e que precisa ser protegido em todas as suas formas, o que inclui a proteção do ser humano que trabalha e o ambiente em que esse processo de trabalho vai acontecer. Não foi sem uma razão filosófica profunda que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, já precedida pela Declaração de Filadélfia, a declaração contemplou no artigo 23 o preceito de que toda pessoa tem direito ao trabalho, mas não apenas a um trabalho, né? A um trabalho que ofereça, diz a declaração, condições justas e favoráveis. No artigo 3º, a mesma declaração assegurou o direito à vida. Todos têm direito à vida, aqui entendida na sua mais ampla forma. E no artigo 5º, que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Não se discute que a declaração, ela tomou como aspiração máxima a liberdade humana, a justiça e a paz social no mundo. Não se discute que foram essas as inspirações, mas no preâmbulo da declaração, ela colocou ainda, e talvez como uma forma de sintetizar todas essas aspirações, ela colocou a dignidade inerente a todos os membros da família humana como fundamento desses anseios e como fundamento do seu texto. Flávia Piovesan, em muitos dos seus textos, ela alerta sobre as mais graves formas de violação aos direitos humanos, e por diversas razões. No prefácio que ela fez de uma obra sobre direitos humanos, igualdade e discriminação, de Yara Pereira Gurgel, ela abordou a dicotomia entre o eu e o outro, o eu versus o outro, para explicar que essa diversidade, eu mais o outro ou os outros, ela tem sido captada para aniquilar direitos, na realidade para aniquilar direitos, que essa diferença entre eu, entre mim, o eu e o outro, ela tem sido viabilizada para conceber o outro como um ser menor em dignidade e em direitos, ou até em situações limites, para concebê-lo como um ser escravizado mesmo, esvaziado de qualquer dignidade, de um ser descartável e de um ser supérfluo, objeto de compra e venda. A referência de Flávia Piovesan nos remete à eterna dicotomia, muito presente no nosso campo de estudo, essa dicotomia entre capital e trabalho, ou, numa realidade um pouco mais palpável, a dicotomia do escravo e do proprietário, do servo e do senhor feudal, do proletário e do senhorio industrial, do empregado e do patrão, e nos remete também a talvez a denominações mais românticas, mas que expressam essa mesma diferença, que é essa figura estratégica do colaborador no lugar do empregado. Eu não sou empregado, ele não é meu empregado, ele é meu colaborador, mas eu continuo sendo patrão.
colaborador-patrão, né? Então, essa dualidade, ela marca o ambiente laboral e confirma que a trajetória histórica permanece a mesma. As relações de poder, elas pendem para o lado mais influente, elas pendem para o lado mais abastado econômica, social e culturalmente. Se a ética dos direitos humanos é a ética que vê no outro um ser merecedor de consideração e de profundo respeito, então é possível vislumbrar uma profunda carência de direitos humanos no ambiente de trabalho. Registros, investigações, ações fiscalizadoras, denúncias, constatações, ações judiciais denunciam constantemente a absoluta falta de consideração e de respeito. Há uma verdadeira perversidade de certas condutas e em certos ambientes laborais. E elas vão desde o descuido, a desconsideração e a negligência com o outro, como, por exemplo, no caso da despedida sem justa causa, de um momento para outro, do empregado doente. Ou então, omissões que muitas vezes dependeriam de medidas simples e pouco onerosas e que evitariam dramas pessoais, familiares e sociais, como muitos casos de acidente do trabalho e doenças. Ou então, agressões físicas e psíquicas explícitas ou implícitas, humilhações, constrangimentos, violação de liberdades, discriminação, exploração ao máximo da capacidade do trabalho e do tempo destinado ao trabalho, exaustão e até a morte. Haja visto os exemplos de suicídio, né, Telecom francesa, no Japão, na China, né, em razão do trabalho. Então, eu volto nesta referência que a doutora Viviane também fez, de que a história veio, passou e nós não aprendemos com ela, né? E aqui eu lembro de um caso muito interessante que tivemos de ação trabalhista de uma gerente de banco que, em Curitiba, que no final do mês, último dia do mês, ela não havia conseguido cumprir a meta estipulada pelo banco. E aí a alta gerência do banco a coloca dentro de uma sala com um telefone, com um computador e diz a ela: você só vai sair daqui, fim do expediente, você só vai sair daqui no momento em que você cumprir sua cota, ou seja, no momento em que você vender as contas bancárias, abrir as contas bancárias no número tal que alguém, né, estipulou. Ela entra em pânico, evidentemente, não ia conseguir, ia vender conta bancária para quem? No final da tarde, na noite. Desesperada, ela começou a ligar para amigos, para familiares, pelo amor de Deus, venham abrir conta aqui comigo, ainda que amanhã, segunda-feira, vocês tenham que cancelar. Vejam, e qual era o castigo que ela teria? O castigo que ela teria era a ameaça da perda do emprego, porque se ela não conseguisse cumprir essa meta, segunda-feira ela não tinha emprego. Isso me faz pensar na trajetória histórica do mundo da escravidão. Quem leu o livro ou assistiu o filme 12 anos de escravidão deve ter visto uma cena que me lembrou a realidade do trabalho de hoje, como nós não aprendemos com a história. Aquela cena em que eles iam no barracão, faziam a medição diária de quantos, não sei se era litros, quilos, metros, enfim, de algodão que eles deveriam colher, e havia um apontamento. Mas ontem você colheu 80 quilos, né? Foi 100 quilos, mas hoje, se ontem você colheu 100, hoje você colheu só 80, vai para o tronco. Chegou um momento que ele já espontaneamente foi para o tronco, porque sabia que tinha que ir. Hoje nós não temos o tronco, mas temos a punição sob outras formas. E a punição, muitas vezes, é a perda daquilo que tinha mais sagrado, que é o emprego, é o trabalho das pessoas, porque ele é tão fundamental para sustentar a tua vida que você tem medo de perdê-lo. Então, o nosso tronco hoje são outras ameaças, mas o tronco parece que, em muitas situações, ainda continua existindo e nós não aprendemos com a história. Luciano já me mostrou aqui um horário, mas eu peço só mais um pouco aqui para poder desenvolver, não? Então, ok. Bom, então, nesse ambiente de carência de direitos humanos, se percebe algo mais grave ainda. Não é só isso que acontece, não são só essas perversidades que acontecem que são graves. Me parece que algo mais grave ainda acontece, que é justamente a perda da capacidade de se ver chocado, de se chocar com isso, de se constranger. Há uma perda da capacidade de se chocar com essas circunstâncias, com tanta perversidade.
Situações de assédio moral organizacional, por exemplo, denunciam essa apatia coletiva. Ontem o doutor Laertes falava sobre isso, se não me engano, ou o doutor Wilson falava exatamente desse exemplo. O mais baixo, raso empregado é punido e ele é humilhado e ele é ofendido porque o seu superior imediato também foi pressionado por seu superior, que por sua vez é pressionado pelo outro superior, que é pressionado pelo outro, de forma que a violência coletiva ela acaba sequer sendo percebida, né? Ela passa a ser algo natural, e possivelmente Leonardo Vandelli fale disso, né, dessa naturalidade do sofrimento, né, que você não percebe, né, isso, mas ele passa a existir, né? E me parece que ainda, falando em gravidade, em perversidade, são perversas essas situações. É perverso não perceber, mas me parece que mais perverso ainda é que atores de fora desse círculo, que os que estão dentro do círculo não percebam, até é compreensível, porque quando você está no olho do furacão, realmente você não consegue percebê-lo. Mas quem está de fora, não perceber, e não sentir que essas situações chocam, que constrangem, me parece que a gravidade é maior, né? E ela é, então, extrema. E aí eu me reporto especificamente a algumas decisões judiciais que, com o devido respeito, acabam revelando essa perda da capacidade de se chocar com a violência por parte dos seus prolatores, quando também não reconhecem, não são capazes de reconhecer nessas situações graves a violência que se estabeleceu e que se generalizou, né? Bom, nessas situações, me parece que pensarmos nos direitos humanos será uma via possível de salvação, né? Quem sabe seja uma via possível, né? Falar de direitos humanos, claro que nos remete a um campo muito vasto de construções teóricas, o que também aqui o tempo não vai nos permitir discorrer sobre essas construções. Mas é possível, de um ponto de vista bastante objetivo, considerar a ideia de que direitos humanos nos leva a pensar, como alguns doutrinadores fazem, a um conjunto mínimo de direitos que permitam ao homem viver com dignidade. O artigo 23 da Declaração Universal se referiu a um conjunto mínimo de direitos que devem ser assegurados ao homem que trabalha e vinculou esse conjunto mínimo de direitos à tarefa de assegurar, abro aspas, como está no texto, uma existência compatível com a dignidade humana. O texto da declaração é uma norma de natureza ética, com pretensão de universalidade, nós sabemos, e o seu fundamento é o respeito à dignidade da pessoa humana, né? Então, dignidade da pessoa humana, há já um consenso também entre a maioria dos doutrinadores, né, de que a dignidade humana é que fundamenta, então, os direitos humanos. Não se ignora também as dificuldades de se conceituar a dignidade humana, que ela é o fundamento dos direitos humanos, como eu falei, já há um certo consenso. Kant vinculava a dignidade ao lugar que o homem ocupa na escala dos seres. Então, ele dizia, no reino das finalidades, tudo ou tem um preço ou tem uma dignidade, né? Ou tem dignidade. Assim, aquilo que tem preço pode ser comprado, comparado, pode ser trocado. Coisas têm preço. Coisas têm preço. Já o ser humano tem dignidade, pois não é possível comparação, compra, troca, substituição e nem o descarte. Norberto Bobbio apontou a dignidade como sendo uma expressão vaga. Aqui a doutrina brasileira acresceu expressão fluida, né? Mas muitos concordam que a dignidade só é possível ser identificada quando ela for, de fato, violada. Assim, ofende a dignidade, por exemplo, acusar publicamente um trabalhador de ladrão na frente dos colegas de trabalho, colocando-o dentro de um camburão e mantendo 20 horas detido numa delegacia de polícia e depois soltá-lo com a explicação única de que houve engano, tá? E na sequência despedi-lo sem justa causa. Parece que não há dúvida de que isso fere a dignidade, né? Cometer assédio sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico, sob ameaça de perda do emprego, também não há dúvida de que gera ofensa à dignidade da vítima. Submeter alguém a trabalho forçado, a condições subhumanas,
péssimas condições de alimentação, higiene, alojamento, descanso, condições de exaustão, também não parece haver dúvida de que isso ofende a dignidade. Mas talvez não seja necessário esperar que se ofenda a dignidade para depois se poder tentar compreendê-la, né? Já se disse aqui que a dignidade é aquela qualidade intrínseca que distingue cada ser humano e que faz o ser humano merecedor do mesmo respeito e da mesma consideração por parte do Estado e por parte da comunidade. Ingo Sarlet, quando ele aborda esse aspecto, ele diz que isso tudo implica um complexo de direitos e deveres. Complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa contra qualquer ato degradante e desumano e que lhe garanta condições mínimas existenciais para uma vida saudável e para sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida com os demais. Parece que podemos contar aqui com um bom parâmetro, né, para avaliar o que é tratar o outro com dignidade, além de saber quando, em que circunstâncias, em que situação, em que momento a dignidade humana ela é violada. Então, num ambiente de trabalho hostilizado por práticas gerenciais que pressionam, que promovem a desconsideração e o desrespeito, que estimulam a competição predatória entre os colegas de trabalho e que se movem pela descartabilidade do trabalhador quando ele não mais suporta o peso disso e adoece, ou quando ele não mais dá conta do recado, há sim violação à dignidade e, portanto, há violação a direitos humanos. Aqui já me direcionando, então, ao final desta fala, posso mencionar que há uma outra linha argumentativa que também nos poderia auxiliar. Ter um trabalho é um direito humano, nós já vimos, né? Está lá na declaração, é um direito fundamental eleito pelo nosso ordenamento, no artigo 6º da Constituição. Ter um trabalho é um direito humano. Então, oferecer trabalho em condições decentes poderia oferecer às pessoas aqueles direitos mínimos que decorrem da dignidade, como mencionou Ingo Sarlet, aquele conjunto de direitos mínimos. Oferecer trabalho e trabalho com dignidade poderia cumprir essa tarefa de oferecer direitos mínimos? Bem, o direito do trabalho no Brasil, embora, a meu ver, embora ele contemple uma carga alta ou relativamente alta de proteção do trabalhador, ele ainda não é suficiente para absorver todas as dimensões emancipatórias que decorrem da ideia dos direitos humanos. Porque ele ainda se condiciona a esse realismo regulatório do capitalismo, né? E no capitalismo sabemos que prepondera, né, a ideia de mercado. Exemplo disso são os baixos níveis salariais do país, a facilidade com que se priva o trabalhador do direito ao trabalho nas despedidas sem justas causas, e uma série, né, de ocorrências ainda dentro das relações de trabalho que nos mostram que ainda há muitas dimensões emancipatórias que precisam ser muito bem trabalhadas. Há uma carência de efetividade nas normas. Temos normas, muitas, mas há uma carência de efetividade das normas, até porque essa efetividade ela vai depender em grande medida de modelos de normas e de formas como essas normas serão recepcionadas e serão aplicadas, especialmente por quem lida, né, no dia a dia com as relações de trabalho e por quem vai interpretar essas normas, aqui no Poder Judiciário, no caso, né? Então, essa crise, me parece, que demanda soluções a partir de uma perspectiva transformadora. Não há outra saída. Entre essas perspectivas estaria, segundo alguns, a redescoberta da democratização no trabalho, né? A democratização que a doutora Viviane também menciona, né? Esse espaço democrático que acaba sendo um discurso porque a direção não muda, né? O que há? Não há uma alternância, né? O que há de democracia aqui, né? Mas, enfim, uma redescoberta da democratização do trabalho
e também a descoberta do trabalho decente, né? Antônio Casimiro Ferreira, ele propõe ainda outras estratégias, das quais eu destaco a exigência de padrões mínimos de qualidade para que os serviços e os produtos possam circular livremente no mercado. Esses padrões mínimos de qualidade no trabalho, para alguns autores, eles se relacionariam com os 4 direitos básicos que figuram no item 2 da Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho, que seriam os ligados à liberdade sindical, negociação coletiva, eliminação das formas de trabalho forçado e obrigatório, eliminação do trabalho infantil e da discriminação no emprego e na ocupação. Bom, há quem defenda a ampliação desse conjunto expresso de direitos mínimos para estendê-lo a outros campos, a outras questões como segurança, higiene, saúde, formação profissional, duração do trabalho, acesso às formas de solução de conflitos, e entre outras. E essa extensão, que se sustenta, e com o que eu particularmente concordo, é imprescindível. Essa extensão é imprescindível que, num primeiro momento, pelo menos, fique expressa, né? É imprescindível para a defesa e para o aprofundamento de um trabalho digno e um trabalho decente. Então, esses direitos, valores, bens e recursos sociais e humanos, eles seriam classificados como um verdadeiro patrimônio comum da humanidade. Isso é muito importante. Esses direitos mínimos serem considerados como um patrimônio comum da humanidade. Entre eles estaria o direito, então, de exercer o trabalho em condições que preservem a saúde e a segurança do trabalhador. Então, já finalizando agora, né, essas medidas adotadas pela OIT em torno do trabalho decente, elas já representam, sim, um grande avanço. Emprego com qualidade aceitável, que assegure não apenas o trabalho, mas condições de trabalho e de vida dignos, seguros e justos, tem inspirado, sim, importantes atuações da OIT nessa linha emancipatória dos direitos humanos. Dizer trabalho decente é dizer trabalho de qualidade. E a ideia de qualidade aqui transcende os objetivos exclusivamente empresariais de garantir excelência a produtos, serviços e de assegurar competitividade e lucro. A compreensão da qualidade vai para a qualidade do próprio emprego, para a excelência no trabalho e, evidentemente, pode ser até um sonho, mas para a nobreza do trabalhador, né? É assegurar trabalho decente, de qualidade, e assegurar qualidade de vida a quem trabalha. Dizer trabalho decente, enfim, é também dizer trabalho com dignidade, que fundamenta toda a teoria dos direitos humanos, expressos, então, na Declaração de 48 e nas declarações que sucederam. Então, com essas considerações, eu agradeço a atenção de todos e encerro por aqui. Obrigada.